HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto que serve para exibir dados na web. As codificações podem ser desenvolvidas em diversos programas, tais como bloco de notas, Dreamweaver, Notepad++, entre outros. Aqui vamos estar utilizando hoje o VS Code. Tag é uma etiqueta que possui uma função específica, definindo o modo que os elementos da página serão exibidos. A estrutura básica do HTML é tag de HTML. Tag de abertura do HTML informa que a página que está sendo criada é do tipo HTML. Head. Tag de abertura do cabeçalho. Nele são contidos todos os parâmetros que devem ser pré-carregados na página, tais como o título da barra e scripts. Title. É a tag de abertura do título da barra. Indica que o texto digitado a seguir deverá ser exibido na barra do navegador. Informa o título da barra e depois fecha com a tag de fechamento do title. O que diferencia uma tag de abertura de uma tag de fechamento é que a tag de fechamento possui a barra antes do nome. Tag de abertura, title. Tag de fechamento tem a barra title. Fechou o title, fechou o head. Vem a tag body, que é a tag de abertura do corpo do texto, indicada pelo início do corpo da página. Entre as tags de abertura e fechamento do body que devem ser colocados todos os conteúdos a serem exibidos na sua página web. Fechamento do body e fechamento do HTML, indicando que a página finalizou. Para salvar o arquivo, deve-se ir no canto superior esquerdo, clicar em Arquivo, Salvar como, colocar o nome do arquivo, lembrando que o nome do arquivo não deve conter caracteres especiais nem espaços em branco. E depois informa a extensão .html, que é a extensão relativa ao HTML, que é a página que estamos sendo criada. Clique em Salvar. O atalho para salvar é o Ctrl S. Para visualizar o arquivo, deve-se abrir o arquivo com o navegador. Pode utilizar qualquer navegador. Indo no navegador após abrir o arquivo para atualizar, ou clica ali em cima, ou aperta a tecla F5 no teclado. Por enquanto, a nossa página está apenas com o título da barra. O corpo da página, que é o body, é todo esse conteúdo em branco aqui, ó. Como não tem nada criado lá ainda, ele está em branco. Para inserir um título na página, deve-se, entre a tag de abertura e fechamento do body, escolher as tags entre a tag H1 e a tag H6, que são as relativas ao título da página. A tag H1 possui a maior fonte de títulos. Já a tag H6 possui a menor. As demais possuem tamanhos diminuídos proporcionalmente entre H1 e H6. Por exemplo, vamos criar os diferentes 6 tipos de título, do H1, H2, H3, H4, H5 e o H6, para testar. Vamos salvar, Ctrl S, atualizar no navegador, F5. Título H1 é o maior e título H6 é o menor. Os demais são os da sequência. As tags podem possuir atributos, que são informações que passamos para que ela se comporte da maneira esperada, tais como alinhamento, denominado aligne. Existem 4 tipos de alinhamento. Alinhamento à esquerda, left, alinhamento à direita, right, alinhamento centralizado, center, e o alinhamento justificado, justify. Se nenhum atributo de alinhamento for informado, por padrão, o texto será alinhado à esquerda. Para inserir o atributo de alinhamento, deve-se ir na tag de abertura, informar o atributo, no caso aligne, sinal de igual, e entre aspas, informar o tipo. Por exemplo, center, ou left, ou right, ou justificado, ou justify, que é a relação ao justificado. Vamos salvar, vamos visualizar. Título, o primeiro alinhado ao centro, segundo à esquerda, terceiro à direita e os demais sem alinhamento. Aqui a gente não mostrou o justificado, vamos mostrar agora no H4. Aligne igual, entre aspas, justify. Os parágrafos são identificados pela tag P, devendo colocar o conteúdo pertinente a esses parágrafos entre as tags de abertura e fechamento. É possível criar diversos parágrafos, porém, deve-se abrir um novo somente após o fechamento do anterior. Essa tag também pode receber o atributo de alinhamento. Então, vamos criar um parágrafo. Vamos colocar qualquer tipo de texto aqui. Criação de parágrafo, salva,
Vamos visualizar. Foi criado um parágrafo de texto. Vamos criar outro parágrafo. Salva. O segundo parágrafo foi criado. Caso seja necessário realizar uma quebra de linha, usa-se a tag BR. Essa tag não precisa de fechamento. Sua função é jogar todo o conteúdo que está após ela para a próxima linha. Então, vamos colocar no meio do segundo parágrafo uma tag BR. Percebam que aqui estava uma linha única no segundo parágrafo. O BR jogou todo o conteúdo após ele para a próxima linha. Para inserir negrito nas palavras, utilizamos a tag B. Basta, antes da palavra, abrir o B e após a palavra, finalizar o B. Nesse caso, apenas a palavra texto, do primeiro parágrafo, o primeiro texto, estará em negrito. O primeiro texto está em negrito. Para inserir itálico, é denominado pela tag I. Agora, no primeiro parágrafo, a segunda e terceira palavra estarão em itálico. Primeira em negrito, segunda e terceira em itálico. Para colocar o sublinhado, é identificado pela tag U. Vamos colocar sublinhado apenas na primeira palavra. Então, o primeiro texto vai ficar exibido em negrito e sublinhado. Então, aqui já pode-se perceber que é possível utilizar apenas ou o negrito, ou o itálico, ou o sublinhado, ou utilizar ambos ao mesmo tempo. A ordem de abertura não precisa seguir um padrão. Pode iniciar negrito, depois sublinhado, depois itálico e inverter essa ordem. Porém, a ordem de abertura não vai seguir um padrão, mas a ordem de fechamento das tags vai seguir o padrão na ordem inversa da abertura. No caso, abrimos B de negrito, depois abrimos o U de sublinhado. Colocamos o texto. Na hora de fechar, fecha-se primeiro o U e depois o B. Sempre na ordem inversa. A formatação da fonte é identificada pela tag fonte e pode possuir os atributos size para tamanho. Então, tag principal é fonte, espaço size, que é seu atributo, sinal de igual, entre aspas, o tamanho da fonte. Face para o nome ou tipo da fonte, por exemplo, mudando para Arial, Times New Roman, entre outros. E color, para determinar a cor da fonte. Para esse atributo, pode ser utilizado o nome da cor em inglês, por exemplo, red, para vermelho, ou o código hexadecimal da cor. Para visualizar o código hexadecimal, basta procurar por tabela de cores HTML hexadecimal. Vai ter vários modelos e tipos de cores. Basta escolher a desejada, copiar o código, copiando desde o cerquilha e os 6 dígitos de código, e colocar entre as tags de abertura e fechamento do HTML. E antes de fechar, coloca o texto que vai ser exibido. Salva. Vamos atualizar. O texto ficou na cor escolhida, na cor determinada. Aqui, mesma coisa. Vimos 3 tipos de atributos, size, face e color. Pode ser utilizado apenas o size, apenas o face ou apenas o color, ou ambos ao mesmo tempo. Um comentário nada mais é do que uma informação digitada dentro do seu código fonte, que não vai alterar nada no código. Dessa forma, os comentários ficam visíveis apenas para os desenvolvedores, através do código fonte. Fazer um comentário dentro do código permite que o desenvolvedor possa deixar registrada algumas informações importantes, principalmente se é um trabalho em equipe, onde várias pessoas precisam entender o código e utilizá-lo. Para incluir um comentário em HTML, basta iniciar o comentário com sinal de menor, exclamação, traço, traço, coloca todo o texto que você quer digitar, quer deixar informado, e finaliza o comentário com traço, traço, sinal de maior. Então, esse é o nosso comentário. Salvando. Na hora de executar, se atualizar a página, não vai exibir nada de diferente. Fica apenas para os desenvolvedores. Inserção de imagem. Para inserir uma imagem, usa-se a tag IMG. Essa tag deve possuir o atributo src. Esse atributo é obrigatório nessa tag. Então, IMG, src, sinal de igual, entre aspas. O que é informado no src? O caminho da imagem, o nome e sua extensão. Como a gente tem que saber a extensão, vamos verificar a extensão de uma imagem. Como verifica isso?
vá até a imagem, botão direito, propriedades, e verifiquem o tipo do arquivo, qual o nome que está. No nosso caso aqui, é arquivo PNG, a extensão é .png, e o nome da imagem é logo. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó, a imagem está salva no mesmo local do meu arquivo, HTML. Então, vamos voltar lá no nosso arquivo. Sinal de igual, abre aspas, nome da imagem e a extensão. Nosso caso, logo.png. Fecha. Tag de imagem não precisa de fechamento. Ela é tag única. Salva. Exibir o logo. Outro modo de inserir uma imagem é, por exemplo, se ela estiver dentro de uma pasta. Aqui, vamos escolher outra imagem. Tenho essa pasta de imagem criada, que é uma pasta chamada IMG. E tem essa outra imagem, login aluno. Vamos verificar a extensão dela. Botão direito, propriedades. Também é do tipo PNG. Então, nome dela, login aluno.png. Mas ela agora está dentro de uma pasta. Então, vamos ter aqui IMG, SRC, sinal de igual, aspas, nome da pasta, no caso IMG, barra, nome da imagem e sua extensão. Login aluno.png. Fecha aspas, fecha tag. Salva, vamos visualizar. Ficou a imagem e a outra. Outra opção também que pode ocorrer é a imagem estar uma pasta antes do seu arquivo HTML. Nosso arquivo HTML está aqui, ó, na pasta nono ano. Porém, eu tenho uma imagem aqui em músicas, que é uma pasta antes. Qual a extensão dela? PNG também, o nome trabalhos. Como ela está uma pasta antes, qual o caminho que deve ser informado? Ao invés de digitar IMG ali, que é o nome da pasta, nós vamos colocar ponto barra. Ponto barra faz o quê? Faz ele voltar uma pasta. Então, ponto barra, nome da imagem, trabalhos.png e fecha. Salva, atualiza a pasta. Veio as duas imagens. Então, se tiver dentro de uma pasta, nome da pasta, nome do arquivo e extensão. No mesmo local, somente o nome do arquivo e a extensão. Uma pasta antes, coloca ponto barra, nome do arquivo e a extensão. Outros atributos que podem ser inseridos são os atributos de width e height. Width, que define a largura, height, a altura da imagem. Vamos diminuir. Colocamos 200 pixels para cada, tanto para altura quanto para largura. Salva. Diminuiu. Na hora de fazer diminuições de tamanho de imagem, redimensionamento, tome cuidado para não deixar a imagem desfocada. Tem que diminuir proporcionalmente o tamanho da imagem. Aqui também pode ser utilizado percentual. Ao invés de ser tamanho em pixels, você utiliza porcentagem. Então, 30% e 30%. Existem dois tipos de lista, as listas ordenadas e as desordenadas, onde a lista ordenada segue uma sequência lógica e as listas desordenadas não possuem sequência, ou seja, a ordem não influencia. Lista ordenada é determinada pela tag OL e a tag LI informa as delimitações dos itens de cada lista. Por se tratar de lista, tem que ter o tipo da lista que vai ser criado e os itens dessa lista. Então, decidimos aqui primeiro, lista ordenada, tag OL. Foi definido o tipo da lista. Toda lista tem os itens. Primeiro item, determinado pela tag LI. Item 1, fecha LI. Então, iniciei meu primeiro item e finalizei o primeiro item. Para cada item, vai ter que abrir e fechar uma LI. Finalizei minha lista ordenada. Para a lista desordenada, é a mesma coisa. LI. Item desordenado 1, item 2, item desordenado 2 e item desordenado 3. Vamos salvar e visualizar. Então, lista ordenada segue uma sequência, no caso 1, 2, 3 e depois vem o nome do item que foi determinado. Já na segunda opção, que é a lista desordenada, aparece ícones, bolinhas,
que vão determinar cada um dos itens, não importando a ordem. Compactar arquivo serve para transformar vários arquivos em um arquivo único. Para compactar, deve-se selecionar os arquivos, clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção Enviar para pasta compactada. Fez isso, ele vai gerar um arquivo, uma pastinha com um zip, demonstrando que o arquivo está compactado. Nessa pastinha, todos os arquivos selecionados estão dentro dela. Caso seja necessário extrair esses arquivos, deve-se clicar com o botão direito, extrair tudo. Extrair. Ele vai gerar uma pastinha com todos os arquivos extraídos.